Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento para fazer parte da mesa diretora o ex-prefeito do município de Blumenau, senhor Dalto dos Reis. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes. Cumprimento também de forma especial o senhor Rafael Burgonovo, gerente de assuntos da juventude, convidados, e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TVL, pela TV Legislativa e pela internet. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2021, às 9 horas, presente no plenário da Câmara Municipal de Blumenau, apenas a presidente Mirim Laura Leite da Silva. Reuniam-se remotamente os vereadores mirins para a 3ª sessão ordinária do ano. Em seguida, a presidente Mirim informou que a presença de vereadores mirins constataria na presente ata, sendo que a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe justificou a ausência. Constatado no número de regimental de vereadores mirins, a vereadora mirim Brenda Esp, que faz a leitura do momento bíblico. E, em seguida, a vereadora mirim Maiara Macais faz a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A presidenta faz a leitura da ata da 3ª sessão ordinária da legislatura de 2021, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Por fim, a presidenta Laura informou que a vereadora Brenda Esp foi a única inscrita para a vaga de primeiro secretário, tendo sido eleita por aclamação. Nada mais havendo a tratar, a presidenta mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 3 de maio de 2021, às 15 horas. Pendente a informação quanto à realização remota ou presencial, dependendo do posicionamento da presidenta da Câmara Municipal de Blumenau, por conta da pandemia do coronavírus. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Neste momento, passo a realizar a posse da vereadora mirim suplente Emily da Silva, da Escola de Educação Básica Professor João Widman, convocada para ocupar a vaga deixada pelo vereador mirim Vinícius de Sena, da vereadora mirim suplente Emily Cristina Bonetti, que representa a Escola Básica Municipal Henrique Alford, convocada para ocupar a vaga deixada pelo vereador mirim Lucas Schmidt Soares, e o terceiro colocado eleito para a Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, Isaac Ramos Luz, convocado para ocupar a vaga deixada pelo vereador mirim Wellington Cardoso e de sua suplente Luana Sheker Hacker, em razão de suas renúncias por motivos pessoais. Peço aos 3 empossados para que fiquem de pé e repitam comigo o juramento mirim nos seguintes termos. Prometo respeitar o regimento interno dos vereadores mirins da Câmara Municipal de Blumenau, desempenhando responsavelmente o mandato a mim conferido, e assim contribuindo para a formação da minha cidadania e engrandecimento deste município. Assim o prometo. Tendo sido prestado juramento, declaro os empossados. Desejo um mandato profícuo aos vereadores mirins, ora empossados. Convido neste momento o ex-prefeito do município de Blumenau, o senhor Daltos dos Reis, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. O nosso cumprimento, a nossa saudação a todos os vereadores mirins, também a mesa diretora, a começar pela vereadora presidente, os nossos cumprimentos. Cumprimento também a coordenação dessa instituição, que aqui se faz representar, e dizer do meu agradecimento, da minha grande honra de poder aqui estar hoje, a convite de vocês, para falar rapidamente, durante alguns minutos, sobre a nossa participação aqui na cidade de Blumenau. Eu peço permissão por uma rápida apresentação. Nasci aqui na cidade de Blumenau, fiz o primário no grupo escolar Adolfo Konder, no bairro da Velha, morava na Vila Nova, na rua Marechal Deodoro,
E o Adolfo Konder distava da nossa residência, dos meus pais, em menos de 1 quilômetro. O ginásio fiz no Colégio Normal Pedro II, assim como também o curso clássico, que eu não sei se ele ainda existe, mas era equivalente ao científico, ao normal, ao contador, e era quase que um preparatório para aqueles que eventualmente se destinassem, ou pelo menos pretendessem um dia cursar a faculdade de Direito ou fazer eventualmente filosofia, em alguns outros ramos que era mais específico. Nós tínhamos noções apenas de química, física, matemática, e nos concentrávamos mais, a linha de ação do curso era em relação à filosofia, à sociologia, história e praticamente língua e português, né, sendo a de destaque. Terminado o curso clássico aqui em Blumenau no ano de 1966, eu fui a Florianópolis. Me submeti ao vestibular da Faculdade de Direito. Aliás, era a única faculdade de Direito que existia em Santa Catarina. O curso de Direito aqui na nossa FURB, ele teve início em 1968, se eu não me engano. E em 67, eu passando no vestibular da Faculdade de Direito, eu me dirigi a Florianópolis e lá cursei Direito ao longo dos 5 anos. Mas voltando para a Câmara Mirim, talvez alguém aqui, no melhor voo de imaginação, eventualmente não conseguisse alcançar o que eu vejo, o que eu imagino que essa Câmara Mirim possa representar. Em futuro próximo, não apenas para a cidade de Blumenau, mas para as cidades do Médio Vale do Itajaí, do Vale do Itajaí, de Santa Catarina como um todo, porque esse aprendizado aqui é, eventualmente, o grande início para que futuramente venhamos a ser administrados, eu falo isso de cidades, né? Ou quem sabe numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara Federal, alguém com muito mais preparação, com muito mais bagagem, com muito mais fornecimento de si para dar para alguém em favor da defesa da causa pública. Em 1973, eu tive consciência de que, em optando por trabalhar no serviço público, eu deveria conhecer um pouquinho mais sobre administração pública. E fui até no Rio de Janeiro, durante todo o ano, 1973, fazer um curso de pós-graduação em administração pública municipal. Até depois eu conto por que eu fiz essa opção. Mas isso que vocês hoje estão aprendendo, eu fui, depois de advogado formado, eu acabei indo ao IBAM, Escola Nacional de Serviços Urbanos, buscar exatamente esses conhecimentos que hoje aqui começam a ser adquiridos na Câmara Mirim, imagino eu. Nós não tínhamos, no melhor voo de imaginação que fizéssemos ao passado, não tínhamos na época que eu era estudante como vocês, ou tinha a idade de vocês, nós não tínhamos uma Câmara Mirim. A única solução, aqueles que eventualmente um dia almejassem adentrar a vida pública, ou eventualmente adentrar na política de gente grande. Eu falo isso entre aspas, porque quando participávamos da política estudantil, chamávamos exatamente essa política aqui, política de gente grande. Então, o que nos restava era a participação na política estudantil. E eu participei ativamente da política estudantil desde 1961, a partir dos 15 anos, durante mais de 10 anos. Participei da política estudantil aqui em Blumenau, fui, para minha alegria, em 1964, consegui me eleger presidente da União Blumenauense dos Estudantes, essas uniões municipais que hoje foram extintas durante o regime militar, que nós tivemos aqui de 64 a 1985, e depois, novamente, fui presidente da União Blumenauense dos Estudantes em 1966. Em 67, eu fui a Florianópolis e tive também participação na política estudantil, fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito, Caxife, Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, e também presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu imagino que cada um de vocês acalentem algum sonho para o futuro. Eu, quando participava da política estudantil,
que era o equivalente a uma Câmara Mirim, guardadas as proporções, naturalmente. Eu faço isso por quase que uma forçada analogia. Eu tinha um sonho. Eu imagino que vocês também têm um sonho. Eu tinha um sonho de ser advogado e não contava para ninguém. O meu grande sonho na vida era ser prefeito da cidade de Blumenau. E na época, todos nós, era um consenso comum que sonho não se contava para ninguém, principalmente sonho político. Contar um sonho político para alguém, na época se dizia, era a mesma coisa que pegar esse sonho e jogar na lata do lixo. Então eu acalentava isso, esse sonho, embora sem confessar muito a outras pessoas, pelo menos para aquelas pessoas até que conviviam mais próximas, né? Eu tinha o sonho de ser advogado e ser prefeito. E na volta a Blumenau, em 1972, eu concluí o curso no dia 8 de dezembro de 1971, curso de Direito. E voltando a Blumenau, no início de 1972, eu andava pela rua 15 de novembro, procurando alugar uma sala para começar o exercício de uma advocacia. E eu gostaria de ser advogado criminalista. Eu queria atuar no Tribunal do Júri. Esse era o grande sonho. E por uma coincidência eu encontro um senhor na rua 15 de novembro, o senhor Francisco Ostins, era vizinho do meu pai na Vila Nova, e como eu tinha trabalhado aqui em Blumenau, na rádio Nereu Ramos, que era do senador, na época prefeito de Blumenau, ele me conhecia e acompanhou toda a minha participação na política estudantil de Florianópolis, porque ele era deputado estadual nessa época, e a gente se encontrava frequentemente em Florianópolis. E eu já conhecia ele aqui de Blumenau, porque era funcionário dele na rádio Nereu Ramos. E ele disse ao seu Francisco Ostins para me convidar, no dia que ele me encontrasse, para eu passar na prefeitura para tomar um cafezinho com ele. Eu, no mesmo dia, fui tomar um cafezinho com o prefeito. Foi um convite muito honroso. E ele, para surpresa minha, me convidou para trabalhar na prefeitura de Blumenau. E eu, dizendo que não, agradecendo o convite que ele estava me formulando ali naquele momento, eu me convenci a partir do momento que ele disse o seguinte: olha, se tu vieres para a prefeitura de Blumenau, eu tenho certeza que um dia tu acabas sendo prefeito da cidade de Blumenau. Na mesma hora eu decidi. Era aquilo que eu mais sonhava na vida e que não contava para ninguém. Trabalhei na administração de Vilas Vieira, fui secretário de finanças, de administração do prefeito Félix Tais, quando prefeito. Depois, na administração de Renato Melo Viana, fui secretário de finanças. E em 82 surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito. Lógico que era o grande sonho, era aquilo que eu mais esperava, uma eleição para a prefeitura de Blumenau. Eu não... Confesso a vocês que na época eu não tinha certeza nenhuma, eu até não acreditava muito, embora isso não diminuísse em nenhum momento, nenhuma força de trabalho minha em direção ao meu objetivo, e fomos para a campanha. Eram candidatos fortes, o prefeito Vilas Vieira, já nessa época senador da República, também foi candidato em 1982, éramos em 8 candidatos, e eu, por uma sorte incrível, talvez por força do trabalho, acabei sendo honrado com a distinção, com a confiança da maioria dos blumenauenses e acabei como prefeito da cidade de Blumenau. Lógico que realizei o grande sonho que eu tinha na vida, ser prefeito da cidade de Blumenau. E se vocês tiverem algum sonho, continuem sonhando, porque eu não tinha condição nenhuma de fazer esse sonho, porque por parte da minha família, os meus pais, meu pai era operário braçal e não tinha tanta participação assim na política, então eu não tinha credencial nenhuma para eu me alvoraçar no direito de ser eventualmente candidato um dia ou de ser prefeito de Blumenau. Mas fiz isso por força, vontade interior e fui atrás dos meus sonhos e consegui realizá-lo. Eu não vou em nenhum momento dizer para vocês o que foi feito aqui como prefeito, mas algumas obras importantes, como a Avenida Martin Luther, como a implantação definitiva da Hermanuscher, a segunda ligação para o bairro do Garcia, além de outras obras foram feitas ao longo daqueles 6 anos. O prazo da gestão era de 6 anos e não se tinha direito à reeleição. O que eu entendo hoje, depois de 30 e poucos anos, quase 40 anos decorrido desse fato, o que mais se lembra daquela administração que eu tive a honra de presidir aqui na cidade de Blumenau são as 2 grandes enchentes, a de 1983 e 1984, e
talvez a criação da Oktoberfest, que isso é muito citada, é o que o pessoal mais recorda da minha época de prefeito. Mas eu, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: ao longo de toda a minha vida, com 15 anos eu tinha 2 empregos. Era bancário aqui na cidade de Blumenau e trabalhava em rádio. Trabalhei na Rádio Nereu Ramos e trabalhei na Rádio Alvorada, hoje CBN. Quando eu me dirigia a Florianópolis, também tinha 2, 3 empregos. Eu trabalhei na Rádio Anita Garibaldi, trabalhava na TV Cultura, porque ela foi criada lá em Florianópolis em 1969. Eu trabalhava em agência de publicidade, trabalhei na ETCAL, ETGRAF, Editora, AS Propag, Antunes Severo Propag, SA Propaga, Sérgio Aragão Propaga, na Prove Publicidade. Eu era fissurado nessa atividade. Então, eu sempre tinha 2 ou 3 empregos, participava ativamente da política estudantil, isso me tomava muito tempo, mas eu nunca descuidei de uma coisa, de um conselho da minha mãe que era frequente. Desde quando eu comecei no primário até no último dia de faculdade. Ela sempre queria saber como é que eu estava no estudo. Ela fazia acompanhamento quase que diário. Ela não tinha grandes luzes assim, ela não tinha grandes estudos, mas era uma emérita cobradora e eu não via isso como cobrança, eu via até como incentivo. Eu vou contar uma coisa para vocês que dificilmente eu falo, até para não imaginar que eu estou jogando confete na minha pessoa. Em 1970, eu fui aluno padrão de Santa Catarina. Recebi das mãos do governador Ivo Silveira uma condecoração, e eu lembro que nesse dia, no mesmo dia que eu recebia essa condecoração, um outro senhor de Blumenau também era homenageado na mesma hora, na mesma oportunidade, com o título de operário padrão de Santa Catarina. E o governador da época, Ivo Silveira, ele se deteve muito nesse fato de que o aluno padrão de Santa Catarina e o operário padrão de Santa Catarina, ambos da cidade de Blumenau. Era um senhor de sobrenome Moritz, eu esqueci o prenome dele, mas era Moritz aqui do bairro do Garcia, ele residia no bairro do Garcia. Mas eu estou falando desse fato para vocês por uma coisa, só por uma razão para concluir. Eu participava da política estudantil, eu trabalhava em 2 lugares, sempre tive 2 empregos ao mesmo tempo, enquanto estudante. Mas eu nunca descuidei da parte do estudo. A participação aqui na Câmara Mirim é louvável, é meritória. Eu tenho certeza que isso vai representar mais para Blumenau futuramente, ou para outras cidades aqui do Médio Vale do Itajaí, exemplo do que um vereador Mirim hoje é prefeito, se eu não me engano, de Ascurra ou Apiúna, né? De uma dessas, Ascurra. E então eu acho de que o estudo é fundamental, é o alicerce para eventualmente se coroar qualquer sonho que vocês eventualmente tenham hoje, aqui prestando, eu diria até um serviço, um bom serviço a comunidades aqui do nosso estado de Santa Catarina, que pratiquem esse exercício. Eu tenho certeza que isso um dia vai reverter mais em favor da comunidade do que de vocês próprios. Mas o estudo é fundamental para o coroamento de qualquer sonho que eventualmente vocês queiram realizar no futuro. Mais uma vez, pelo convite que me foi endereçado, eu quero agradecer, eu me sinto honrado, me senti honrado em estar aqui, e sempre, naturalmente, e estando à disposição e torcendo. Eu já acompanhava a Câmara Mirim, de vereadores mirins, aqui da cidade de Blumenau, pela TV Legislativa, eu acompanhava sempre. Eu sou um frequentador, eu sou um entusiasta do trabalho de vocês. Eu me via, cada vez eu me inseria dentro desse contexto e queria saber como é que seria a minha participação. Eu faria qualquer esforço para ser guindado a honrosa condição de vereador mirim aqui da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Meus parabéns a cada um e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao senhor Dalto e, neste momento, convido o vereador Adriano Pereira para fazer uso da tribuna livre.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora, vereadores mirins, vereadoras mirins. Falar depois do ex-prefeito, amigo Dalto, aqui nessa tribuna na tarde de hoje, na volta, no retorno das atividades da Câmara Mirim, é uma tarefa difícil, né? Queria cumprimentá-lo, né? Dalto, amigo, ex-prefeito, foi um grande prefeito dessa cidade, prefeito em momentos difíceis, momentos que a cidade precisou superar grandes desafios, grandes dificuldades, e me lembro muito bem, ainda jovem, e minha família inclusive comentava da importância, naquela época, da sua atuação à frente da prefeitura, no momento que precisava de se encarar com grande afinco, responsabilidade, amor à cidade, amor ao povo blumenauense, e foi assim que Vossa Excelência, naquela ocasião, bem conduziu. E ficou marcado na história, né, como outros prefeitos, também nas suas atuações, porque, obviamente, acho que todo prefeito, independente de partido, busca sempre fazer o melhor pela sua cidade. Não diferente foi Erlédio, nosso ex-prefeito Décio Lima, que tanto fez por essa cidade, e tantos outros. Ainda hoje, numa comunidade que estava lá na Nova Esperança, o pessoal me falava, poxa, como foi importante a pavimentação lá da Henrique Raif e tantas outras obras por essa cidade. Mas, enfim, quero cumprimentar toda a equipe da Câmara Mirim, a pessoa do Rancés, do Erlédio, do Amauri, e demais que fazem parte também da equipe, né, o Andriel, enfim, todos com muito carinho. E desejar boas-vindas nesse retorno presencial da atividade de vocês. Quanto foi difícil, né? Esse tempo todo de trabalho remoto, esse tempo todo onde a gente está enfrentando ainda, né, Dalto? Enfrentando ainda a pandemia, né? Então, que vocês possam retornar às atividades com todos os cuidados necessários, com toda a cautela, né? E, obviamente, a gente tem essa preocupação, né, com todos vocês e com cada um cidadão da nossa cidade. A gente não vê a hora de toda a população ter acesso à vacina, todos estarem imunizados, enfim. Eu mesmo, né, que tive Covid, sofri muito, agradeço a Deus por estar aqui, né? Talvez não poderia hoje estar falando aqui com vocês, porque realmente tive Covid com sintomas muito fortes, foi muito triste, muito difícil, né? Mas, graças a Deus, eu estou aqui, e muito mais triste foi quem não venceu, quem ficou pelo caminho, né? Quem perdeu seus amigos, familiares, entes queridos, é muito triste, e a gente conhece muitas dessas pessoas que choram no mundo, no país, no nosso estado, e não diferente aqui na nossa cidade, a perda de um ente querido. Então vamos ter os cuidados necessários, seguir todos os protocolos aqui que estão tendo, né? Parabenizar a Câmara de Vereadores por esse cuidado, por essa preocupação dos protocolos que estão sendo exigidos, para que vocês possam ter segurança também nas atividades. Desejar muito sucesso, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Como disse o Dalto aqui, vocês abracem essa oportunidade única, essa oportunidade ímpar, com muito carinho, com muito apreço, né, porque vocês realmente são destaque. Imagina, na idade de vocês, quantos, né, na nossa cidade, quem sabe, gostariam de ter essa oportunidade de estar aqui, tendo a oportunidade de representar os educandários de vocês, as comunidades de vocês, trazer também a contribuição de vocês através de ideias, de projetos, de reivindicações, de sugestões, enfim. Aliás, né, a Câmara Mirim de Blumenau é destaque no cenário estadual e no cenário nacional. Nós já tivemos a oportunidade, né, Erlédio, de ver, inclusive, Amauri, lá em Brasília, né, a nossa Câmara Mirim sendo destaque no Congresso Nacional. Vejam bem a importância, projetos, inclusive, que foi a sugestão da Câmara Mirim, mas que depois se tornou, inclusive, através da Câmara Municipal, efetivamente transformado também em lei, né, levado sugestões importantes também, que vêm através de vocês ao Executivo, ao Prefeito, às secretarias, enfim. É muito importante o trabalho de vocês. As dicas, por isso que eu disse que era difícil, e eu não queria ser redundante, mas as dicas que o Dalto deixou para vocês, estudar, se dedicar, enfim, é fundamental, né? Os estudos, a dedicação aos estudos é muito importante, né? Que vocês continuem também sendo dedicados, né, nesse quesito também, além de serem dedicados aqui também na Câmara Mirim. Então,
Então seria isso, né? Breves palavras que eu deixo para vocês aqui. Mais uma vez cumprimentar toda a equipe, toda a coordenação que faz acontecer o brilhante trabalho junto com vocês da Câmara Mirim da nossa cidade. Parabéns a cada um de vocês. Saúde, sucesso, se cuidem. Né? Nós estamos nesse momento de realmente continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer, uns cuidando uns dos outros, né, Dalton? Nos cuidando uns dos outros, cuidando dos nossos familiares, cuidando dos nossos amigos, mantendo o distanciamento necessário, o álcool gel, enfim, fazendo a nossa parte. E, se Deus quiser, em breve a gente vai passar por tudo isso, estamos devagarzinho vencendo, né? E vai chegar o dia da gente poder vir aqui e poder dizer, enfim, acabou a pandemia e a vida vai voltar à normalidade. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, é esse o nosso motivo das nossas orações. Inclusive, com muita tristeza e pesar, lamento aqui, né, a perda do Dr. Euclides, um dos quadros mais importantes aqui da Câmara de Vereadores, né, uma pessoa que já está fazendo falta aqui na nossa casa, né, vítima recente também do Covid. Então a gente também deixa aqui as nossas homenagens, o nosso pesar, os nossos sentimentos a toda a família. A gente que conviveu com ele desde a época que fui suplente, pelas 2 oportunidades, né, naquela época eu me socorria sempre no Dr. Euclides. Dr. Euclides, né, buscando sempre ter aquele conselho, aquela informação, ele carregado de conhecimento, de bagagem, de profissionalismo, para cuidar, para não errar aqui na nossa atuação parlamentar. Ele sempre à disposição, sempre prestativo. Então, é realmente, né, muito triste. Mas, enfim, saúde, sucesso, Deus abençoe todos vocês, parabéns à Câmara Mirim, bom retorno e sejam felizes na caminhada de vocês, abracem com muito carinho, façam indicações, façam requerimentos, façam cobranças, façam reivindicações, façam o melhor que vocês podem fazer e aproveitem cada dia essa oportunidade ímpar que vocês estão tendo, tá bom? Sucesso, tudo de bom para vocês. Agradecemos ao vereador Adriano e ao senhor Dalton pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Jennifer Rafaela Karnoski, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores mirins e a quem nos acompanha pela TVE. Gostaria de discursar hoje sobre um assunto muito importante, o desrespeito às florestas brasileiras. O Brasil encerrou 2020 com o maior número de focos de queimada em uma década. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no ano passado o país registrou 222.798 focos, um aumento de 12,7%. Os números só ficam atrás do recorde de 2010, quando o país registrou cerca de 319 mil focos. O destaque negativo foi no Pantanal, que registrou 22.119 focos de queimadas, cerca de 120% a mais do que no ano anterior. Em 2019, foram 10.025 registros no Pantanal. Também foi o maior número de queimadas observados no bioma desde o início da série histórica do INPE, em 1998. Foi o maior aumento de focos entre todos os biomas brasileiros. Ao longo de 2020, as queimadas no Pantanal ganharam destaque internacional, tal como havia ocorrido com a Amazônia em 2019. Imagens de animais carbonizados estamparam as páginas de jornais pelo mundo, e o governo foi novamente criticado pela falta de ação em conter a destruição ambiental. O INPE registrou, até novembro, mais de 40 mil quilômetros quadrados de devastação, ou seja, 30% do bioma foram devastados pelo fogo em 2020. Os números do INPE também mostram que os incêndios persistiram na Amazônia em 2020. A floresta registrou 103.161 focos de queimadas, um aumento de 15,7%, o maior número contabilizado pelo INPE desde 2017.
O bioma ainda sofreu com desmatamento. A taxa oficial de desmatamento da maior floresta tropical do mundo em 2020, de 11.088 km², foi 70% maior que a média da década anterior, 6.500 km² por ano. Junto com as queimadas, essa fonte foi responsável por 72% das emissões do Brasil em 2019, segundo os dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. Estes são dados bem preocupantes. Eu me pergunto se daqui a 10, 20 ou 30 anos, o Brasil será ainda o segundo país com maior extensão de floresta. O Brasil, que tem 516 milhões de hectares cobertos por florestas naturais e plantadas, tem a maior extensão contínua de florestas tropical do planeta. A Amazônia é o maior do mundo com esse tipo de vegetação. Apesar de não ser a maior de extensão territorial, a floresta brasileira possui a maior biodiversidade, com mais de 45 mil espécies, sendo 5 mil apenas de árvores e 3 mil espécies de peixes. Perdão, o vereador me concede uma parte? Concedo. Tá bem, muito obrigado. Então, é um tema muito importante, inclusive eu fiz um pronunciamento parecido com esse tema, só que com outro foco. Enquanto a senhora foca na questão mais florestal, mais terrestre mesmo, eu foco na questão da preservação da vida marinha, da preservação dos sistemas oceânicos. Realmente é um tema muito importante, o Brasil precisa evoluir muito nisso, precisa aumentar mesmo essas restrições e ter pessoas realmente competentes, né, melhorar bastante nessa questão ambiental. Muito obrigado pela parte. Além de toda essa riqueza natural, a floresta brasileira impulsiona a economia e serve como fonte de matéria-prima, de alimentos, produtos farmacêuticos, além de gerar empregos. Precisamos dar mais atenção à nossa biodiversidade, pois ela é única. Até quando as nossas autoridades irão ignorar o problema? Até quando irão assistir pacificamente à extinção de espécies únicas que a nossa fauna e flora? Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Emily da Silva, da Escola de Educação Básica, professor João Widman, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Minha saudação à presidente da Câmara Mirim, Laura Leite, colegas vereadoras e vereadores mirins e a todos que nos assistem. Me chamo Emily, sou da Escola Celso Ramos e estou no 9º ano. No ano de 2019, estava na Escola Professor João Widman e foi quando recebi o mandato mirim como suplente. Ano passado, infelizmente, não tivemos tantos encontros aqui na Câmara, por conta de estarmos em meio a uma pandemia. Esse ano, estamos voltando com as atividades. Meu titular, infelizmente, saiu do programa, então hoje estou recebendo o mandato de titular, tanto para representar a Escola Celso Ramos quanto a Escola Professor João Widman. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui e a confiança de ambas as escolas. Hoje vim falar de um assunto bem comentado na internet e nos jornais, que se agravou muito durante a pandemia entre os jovens. A mudança brusca de rotina que a pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas trouxe impacto também para a saúde mental. De acordo com o artigo, os casos de depressão aumentaram 90% e o número de pessoas que relataram sintomas como crise de ansiedade e estresse agudo mais que dobrou entre os meses de março e abril do ano de 2020. Nas últimas décadas, os números de pessoas com depressão se agravou muito. Quase 5% da população do globo, cerca de 330 milhões de pessoas, convivem com a doença e as suas repercussões no dia a dia. Infelizmente, o Brasil ocupa uma posição de destaque nesse contexto. Estima-se que a maior taxa de depressão do continente latino-americano está entre os brasileiros, impactando cerca de 12 milhões de pessoas. A depressão é uma doença psiquiátrica em que a pessoa sente tristeza profunda, baixa autoestima e sentimento de culpa recorrente. Além disso, vivencia distúrbios do sono e do apetite, perde o prazer ou a alegria nas atividades e relações pessoais, se sente desmotivado ou sem energia. A ansiedade tem sintomas similares ao medo, a sensação de que a qualquer momento algo de ruim pode acontecer. Não é a mesma sensação de estar prestes a fazer uma prova. Durante a pandemia, essa sensação pode ter se agravado por trabalho, na questão financeira, na escola por não podermos ver os colegas e até mesmo com noticiários compartilhando os grandes picos da pandemia. Depressão e ansiedade não são brincadeira, não é drama, é a saúde mental de uma pessoa.
Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Isaac Ramos Luz, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a presidente da mesa, Laura Leite, e os demais integrantes da mesa e a todos que nos acompanham pela TVL. Neste momento de grande emoção, eu, como aluno e cidadão, venho me juntar aos meus colegas nesta experiência que julgo vai me proporcionar grandes conhecimentos e também oportunidade de colaborar com ideias e ações que possam contribuir para o bem comum dos moradores de nossa cidade, a bela Blumenau. Neste sentido, quero lembrar de uma data extremamente importante e que vem ao encontro deste ideal de direitos e cidadania pública, o dia 1º de maio, o Dia do Trabalho do Trabalhador. Para lembrar numerosos lugares pelo mundo inteiro, comemoram e consideram o 1º dia de maio como o Dia do Trabalhador. No Brasil, a data foi instaurada em 1925, de lá para cá adquiriu muito simbolismo, principalmente entre a classe operária brasileira. Em meio à recessão econômica e altos índices de baixa no mercado de trabalho, o feriado é importante como um dia de reflexão sobre a relação homem e trabalho. Assim como o vereador mirim, coloco-me nesta posição de trabalhador e desta forma assumo o compromisso de contribuir dentro daquele universo em que me encontro, com ideias e ações para o bem-estar dos moradores dessa cidade, de qual eu tenho orgulho de fazer parte. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Esbe, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a nossa excelentíssima presidenta Laura Leite da Silva, a mesa diretora, aos vereadores mirins presentes e ao público ouvinte. A todos uma boa tarde. Após uma forte chuva entre a noite do dia 21 e madrugada do dia 22 de abril, uma grande quantidade de lama inundou a rua São Lourenço, no bairro Itapava Norte, devido ao desabamento de uma certa quantidade de terra vinda de um condomínio em construção. Peço para que coloquem a primeira imagem da lama. A outra. Pelo que vocês estão vendo, a terra desabou e logo depois veio a chuva. Então, inundou totalmente a rua de lama. Esta lama, além de entupir os bueiros, causou grande preocupação entre os moradores desta região, pois devido à rua possuir grande circulação de carros e motos, haveria chance de causar um acidente devido à lama deslizante. Coloque a imagem novamente, por favor. A outra. A rua também é composta por uma alta porcentagem de idosos nessa região, que caso escorregassem ficariam mais vulneráveis, como foi o caso da moradora dessa região, que passou na manhã do dia seguinte do ocorrido e acabou escorregando, felizmente não se exilando. A imagem já foi posta ali. Ela acabou escorregando, mas felizmente não se machucou. Grande parte da rua já foi limpa e o circulamento já está permitido. Mas a questão é que, para isso não acontecer novamente, a melhora da fiscalização será necessária, pois a segurança da nossa comunidade faz parte do nosso dever, tanto quanto vereadores mirins como cidadãos. Agradeço a atenção. Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Com licença, senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Laura Leite, em seu nome as demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TVL e redes sociais. Uma boa tarde a todos. Hoje, subo nesta tribuna para tratar sobre um assunto que vem sendo muito falado ultimamente, sobre casos de discriminação nas redes sociais. Primeiramente, o que seria discriminação?
De acordo com o dicionário da língua portuguesa, é denominada discriminação toda atitude que exclui, separa e inferioriza pessoas tendo como base ideias preconceituosas. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua raça, do seu gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação social e etc. Dados comprovam que a violência e os abusos contra os direitos humanos praticados na internet vêm crescendo no nosso país. No ano passado, entre março e julho, as denúncias de homofobia saltaram para 278%. A apologia aos crimes contra a vida cresceu 95%. E o racismo, 245%, nos 5 primeiros meses da pandemia. Números como estes provocam a sensação de que a internet é quem criou uma grande onda de intolerância. Porém, o que de fato ocorreu é que as redes sociais amplificaram os discursos de ódio já existentes no nosso dia a dia. O ambiente em rede, no entanto, dada a possibilidade de um anonimato e a confortável reclusão atrás da tela do computador, facilita que cada um fale o que pense. Quando uma pessoa posta ou compartilha algum discurso de ódio na internet, ela pode acabar afetando moralmente e psicologicamente muitas pessoas. Com o aumento de discursos de ódio na internet, durante a pandemia, podemos observar o aumento de casos de depressão no Brasil. Um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UFJ, revelou um aumento de 90% nos casos de depressão. Já o número de pessoas com crises de ansiedade e sintomas de estresse agudo praticamente dobrou entre os meses de março e abril de 2020. Muitas pessoas pensam que a discriminação é exercer o direito da liberdade de expressão, mas comumente as pessoas vêm confundindo liberdade de expressão com discurso de ódio, que é aquele que tem como foco maltratar determinado grupo social, bem como incentivar a agressão. Devemos evitar realizar discursos de ódio, não somente na internet, mas sim no nosso dia a dia. Devemos realizar o que foi dito no meu discurso anterior: respeitar todas as pessoas. Sempre falamos em ter uma sociedade igualitária, mais justa e empática. Mas como teríamos esse tipo de sociedade se os índices de discriminação apenas aumentam? Temos que mudar totalmente nossa postura na internet e refletir sobre as coisas que postamos nela, para que possamos evitar diversas discussões que são criadas todos os dias. Para finalizar este meu discurso, gostaria de lembrar: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, religião, orientação sexual, entre outras questões. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se para aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Se queremos mudança, precisamos começar por si mesmos. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar a presidenta Laura Leite da Silva e também as demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e para quem nos acompanha pela TVL. Bom, um assunto muito comentado essa semana foi o teste de cosméticos em animais, principalmente em coelhos. Tudo isso começou em 1944, quando toxicologistas John Drace e Jacob Spines, do FDA, Agência Americana de Fármacos e Alimentos. A ideia foi devido à dúvida se substâncias a serem aplicadas em humanos eram totalmente seguras. No começo, os testes seriam principalmente com cosméticos. A maioria dos testes eram realizados em coelhos, mas não era como você pensa. Os animais não eram anestesiados ou nada do tipo. Eles ficavam trancados em uma gaiola e estavam conscientes quando a substância iria ser aplicada. A gaiola era tão pequena que os coelhos não conseguiam nem se mexer. Os cosméticos mais testados eram shampoo, maquiagem ou até tinta. A substância era aplicada nos olhos dos coelhos. O método mais usado era puxar a pálpebra inferior do olho e aplicar a substância em determinados casos, esse teste era executado diversas vezes. O animal era monitorado por dias, com a intenção de analisar se iria ocorrer alguma irritação no olho, podendo ocorrer também sangramento e inchaço. O coelho era mantido na gaiola,
Segundo estudos, era para o animal evitar de se coçar ou de se arranhar. Os resultados não tinham 100% de eficácia, mas já era o suficiente para garantir a segurança do ser humano. Apenas depois dos anos 70, as pessoas começaram a questionar esse tipo de experimento. Mais especificamente, depois que o autor Peter Singh publicou o livro falando sobre esse tema, as pessoas começaram a debater sobre o assunto. E os animais não têm direitos? Ou pelo menos não deveriam sofrer por conta de nossos experimentos? Após muitos lerem e se questionarem, a luta pela proteção dos animais foi instituída. Autores como Gary Francione indicam que leis em defesa dos animais ainda não existem, e para existirem seria preciso banir de forma definitiva a permissão de propriedade dos animais. O que existem são leis que protegem os animais quando pertencem ao humano. Atualmente, no Brasil, maus tratos com animais são considerados crime, conforme o artigo 32 da Lei Federal número 9.605. Essa lei é chamada de Lei de Crimes Ambientais. Para o infringente, a punição é multa ou 3 meses a 1 ano de prisão. Para fazer a denúncia, basta ligar à Delegacia do Meio Ambiente, IBAMA, Ministério Público ou Polícia Florestal. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham uma boa tarde. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Sofia Caroline Berg, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Laura Leite da Silva, da Escola Municipal Professor Friedrich Karl Karmelmeier, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento todos os vereadores mirins presentes nessa sessão e o público que nos acompanha pela TVL ou internet. O Brasil é conhecido como o país que mais extermina pessoas da comunidade LGBT no mundo. Título esse que não nos traz orgulho. Na mitologia grega, Tiresias viveu 7 anos de sua vida como mulher e, após um período, tornou-se homem. Na mesma mitologia, existe o deus Hermafrodite, que, como o nome sugere, é hermafrodita, não possuindo sexo definido. Os helenos ainda são conhecidos por terem criado os Jogos Olímpicos e pelo culto ao corpo masculino, visto que os jogadores disputavam as Olimpíadas nus. A homossexualidade era vastamente respeitada na Grécia Antiga. Morto como indigente foi o Itaberli Lozano, jovem de 17 anos que foi executado a facadas e teve o corpo queimado, simplesmente por ser gay. A autora do crime, sua própria mãe. Segundo artigo publicado pelo veículo americano de notícias NPR, os adolescentes e adultos LGBTs entre 15 e 29 anos apresentam suscetibilidade maior a tentativas de suicídio, especialmente se não houver suporte familiar. De acordo com o levantamento do GGB, Grupo Gay da Bahia, a cada 19 horas um gay é morto ou se suicida no Brasil. Ser gay não é errado. Ser lésbica, transexual, pansexual, bissexual não é errado. Errado é fechar os olhos a essas pessoas e, mais do que isso, ignorá-las, matá-las ou assassiná-las. E o que esperar dessa era em que vivemos? Um desgoverno jamais visto na história desse país, onde a maioridade da República tem a audácia e crueldade de dizer que quando seu filho começar a ficar assim, meio gayzinho, é só dar um pau nele que resolve. E não vamos nem comentar sobre aqueles que são expulsos de suas casas pelos próprios pais ao saírem do armário. Muitas pessoas usam o termo opção sexual, como se alguém escolhesse sempre temer ao sair na rua segurando a mão do seu namorado ou namorada, ficar anos sendo quem você não é, por medo do preconceito, medo de ser expulso de casa pelo simples fato de ser quem sempre foi. Ninguém jamais escolheria isso. Percebe-se como o combate à homofobia não é opção, é obrigação. Você não precisa fazer parte da comunidade para respeitá-la. Essa situação só vai mudar quando as pessoas pararem de julgar e apenas respeitar. Obrigada pela atenção. Devolvo a palavra para a presidenta Laura Leite da Silva, para dar continuidade aos trabalhos.
Com a palavra, o vereador mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Leite da Silva, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, o ex-prefeito senhor Dalto dos Reis, o excelentíssimo vereador Adriano Pereira, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL e redes sociais. Apreciaria se os colegas imaginassem que a cada minuto ocorresse o extermínio de uma área de 4.326 campos de futebol, e que, por ano, 1,58 bilhão de hectares fossem dizimados. Pois bem, essa é a nossa realidade. Uma realidade cruel que ocorre em nossos oceanos e que precisa ser combatida. Às vezes mal percebemos a importância da fauna e da flora marinha. Porém, nada é mais importante para a nossa sobrevivência como raça humana que manter a integridade dos sistemas oceânicos. Seres como baleias e golfinhos, quando vão à superfície respirar, fertilizam pequenos animais marinhos denominados fitoplânctons. Eles absorvem gás carbônico 4 vezes mais que a floresta amazônica e são responsáveis por 85% do oxigênio que respiramos. Também, os animais do oceano, quando se movimentam, causam uma mistura de águas mais frias com as mais quentes, ajudando o clima global. Somente com esses fatos, já percebemos a importância da existência de tais seres. Ao aniquilarmos toda essa fauna, seremos aniquilados juntos. No documentário Seaspiracy, Mar Vermelho, acompanhamos o protagonista Ali Tabrizi numa jornada cinematográfica para expor os principais motivos da dizimação da fauna e da flora oceânica. E qual seria o principal problema? O que está matando todos esses seres? E se eu te contasse que, na realidade, o problema não é o plástico em si? Contudo, a pesca e o despejo de seus equipamentos na água. 46% do lixo oceânico são rede de equipamentos de pesca, que são deveras mais perigosos que o próprio plástico. Achamos que o principal motivo da morte das tartarugas sejam os canudos plásticos. Entretanto, não é bem assim. No mundo todo, anualmente, morrem 1.000 tartarugas por ano por conta do plástico. No entanto, nos Estados Unidos, todo ano, morrem 250.000 tartarugas devido aos navios de pesca. O que ocorre é que durante a pesca de algum peixe, existe a captura acidental de muitas espécies, como golfinhos, tubarões e tartarugas. Em média, um barco que pesca 8 atuns, 45 golfinhos são capturados acidentalmente. Esse é um número alarmante. Também, com o despacho desses equipamentos utilizados nos barcos indo para as águas, muitos animais ficam presos neles ou até mesmo os comem achando que era um alimento. O que mais mata a fauna é a pesca comercial. Um dos tipos de pesca é a pesca de arrasto, que é a pior de todas. As redes são tão grandes que podem engolir catedrais e alguns aviões. Elas deixam marcas de destruição e morte onde um dia existiu vida, e capturam tudo que houver pela frente. Um membro importante do judiciário brasileiro autorizou por liminar a pesca de arrasto, indo contra uma decisão do Parlamento Gaúcho que a proibiu em 2018. Até onde iremos por interesses financeiros? O ser humano aspira somente ao dinheiro. Prefere destruir e ficar acomodado a preservar o que deve ser preservado. Precisamos visar ao mundo mais sustentável, mais limpo. O cinegrafista afirma que não há pesca sustentável. Todavia, creio que é assim. Talvez precisemos mudar o método. Talvez utilizando do cultivo sustentável ou de qualquer outro jeito. Devemos nos alterar aos fatos e nos conscientizar. Não tenho frase melhor para resumir a minha fala do que a do cronista Lourenço de Aféria em sua crônica Herói Morto Nós. Este é o nosso grande remorso, o de fazer as coisas urgentes e inadiáveis tarde demais. Portanto, salvar os animais marinhos não é mais questão de empatia, mas sim de sobrevivência da raça humana. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a excelentíssima presidenta Laura Leite, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e que nos acompanha pela TVL e internet, boa tarde.
Desde o começo, a violência é um dos fatores que mais gera angústia na sociedade, por causar dor, sofrimento e marcas que o tempo dificilmente apaga. Hoje estou aqui para tratar de um assunto muito recorrente em nossa sociedade, mas que infelizmente vem sendo pouco discutido e abordado: a violência sexual contra crianças e adolescentes. A violência sexual é compreendida como qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários ou investidas sexuais indesejadas, de qualquer forma, voltados contra a sexualidade de uma pessoa, usando a força, praticada por qualquer um, e independentemente de suas relações, e em qualquer cenário, inclusive no domicílio e no trabalho, mas não limitados a eles. Você sabia que o mês de maio é dedicado no Brasil ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Não tão famoso quanto o Setembro Amarelo, Outubro Rosa ou Novembro Azul, o que é sintomático da invisibilidade da questão. O Maio Laranja visa evidenciar o problema que são muito mais relevantes e reais para milhões de crianças e adolescentes em nosso país. Outro ponto que caracteriza a invisibilidade do assunto é observado durante o processo de busca por informação. Percebe-se a falta de dados atuais divulgados abordando tal assunto. Os dados mais atuais encontrados variam de 2018 a 2019, mostrando como o assunto vem sendo pouco discutido. No Brasil, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso, segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 2019, foram 17 mil ocorrências dessa natureza. De acordo com pesquisadores, esse número aumentou em 2020 devido à quarentena, tendo em vista que aproximadamente 70% dos casos de violência sexual contra crianças ocorrem no âmbito familiar, sendo os agressores pessoas do convívio das vítimas e com relações de proximidade e confiança. Pais, padrastos, mães, tios, avós representam a maior parte dos envolvidos nas ocorrências. Todavia, contraditoriamente, pode ser que os registros diminuam, por estarem frequentando a escola, consultórios, médicos, espaços públicos e por conta do reduzido contato social para além do convívio do núcleo familiar. A constatação de violência por terceiros fica ainda mais difícil, o que coloca as crianças em maior risco. A violência sexual sofrida por crianças e adolescentes configura grave problema na saúde pública e a violação dos direitos humanos, gerando sérias consequências nos âmbitos individuais e sociais, e trágicas consequências psicológicas e físicas que causam inúmeros traumas. Outro problema muito comum é o pensamento de autorresponsabilidade. Algumas crianças e adolescentes sentem que participaram de alguma forma, se expondo para que o abuso pudesse acontecer, e por isso nem sempre denunciam o abusador. Um fator que influencia essa autoculpa é julgar ao adolescente, por exemplo, que sofre exploração sexual, passa por outros traços da cultura do machismo, a de que a vítima ficou provocando ou já sabia o que estava fazendo. A normalização dos abusos causa um silenciamento de quem assiste ou sabe desses casos, ou seja, muitos casos sequer são notificados por opressão. O modus operandi do abusador sexual infantil é outro fator que dificulta a denúncia por parte da vítima. O abusador desenvolve um relacionamento com a criança e, em seguida, passa a nutrir essa relação, dando amor, atenção, privilégio e presentes. Em continuidade, seleciona um lugar seguro para a prática do abuso e cria circunstância para estar a sós com a vítima. Posteriormente, desestabiliza a criança para o contato sexual e a coage, mesmo que sutilmente, a desempenhar atos libidinosos. Finalmente, usa chantagem emocional para evitar que a criança o denuncie. A prevenção de tais práticas criminosas, segundo Frank Epifânio Gomes de Almeida, mestre em Policing pela University College London e Política Social pela UFMT, passa pela centralização, padronização e melhor tratamento dos dados, bem como a realização de pesquisas de vitimação, a fim de se conhecer a real dimensão do problema. Passa também pela integração dos órgãos responsáveis pela prevenção e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências e a discussão de assuntos com crianças e adolescentes de maneira responsável e com linguagem própria à faixa etária, alertando-se para a existência do problema, para a importância da autoproteção e sobre como devem agir caso se sintam violadas. Todos devem estar atentos e utilizar os canais disponíveis, Disque 100, Conselho Tutelar, polícias e etc., para denunciar casos suspeitos. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual costumam demonstrar sinais denotando que algo grave ocorreu, tais como
mudança brusca de comportamento, mudanças súbitas de humor, insegurança, isolamento, depressão, comportamentos sexuais inadequados para a idade, lesões sem motivos claros, doenças sexualmente transmissíveis, evasão escolar, queda no rendimento escolar, entre outros. Ao perceber esses sinais, os responsáveis pela criança devem agir com afeto e nunca de maneira punitiva, buscando entender o que está acontecendo. Especialmente para os casos de abuso sexual, o diálogo dentro de casa ajuda as crianças a falarem sobre o problema e a identificar a violência. Crianças e adolescentes que conversam abertamente com os pais, educadores ou responsáveis têm maior proteção contra eventos violentos. Estudos mostram que os esforços da prevenção que se concentram na educação infantil para aumentar a conscientização e na visita domiciliar para diminuir os fatores de risco são promissores, e que a terapia cognitiva comportamental é efetiva no tratamento de alguns sintomas. É importante que os profissionais que venham a lidar com essas situações sejam acolhedores, respeitosos, com conhecimento e habilidades e atitudes culturais que possam ajudar a vítima de maneira adequada e treinada para reconhecer e responder ao sofrimento das crianças que encontram. É dever de todos nós, quando cidadãos, lutar para a Convenção sobre o Direito das Crianças, instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, tendo sido ratificado por 196 países, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sejam apenas palavras eloquentes apropriadas por discursos políticos vazios e oportunistas, mas que resultem em políticas públicas que efetivam, promovam a proteção da infância e da adolescência. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento Laura Leite, a presidenta da Câmara Mirim, o excelentíssimo senhor Dalto dos Reis, vereadores e vereadoras mirins, a todos presentes e ouvintes dessa sessão. Estou aqui para falar de um assunto bem interessante, que é a importância dos exercícios físicos. O sedentarismo está cada vez mais presente, então pensei em formas de mudar esse quadro, pois os resultados de uma vida sedentária são extremamente ruins para a saúde. E vejo que a melhor forma de combater esse procedimento é através da prática dos exercícios físicos. Pesquisei sobre a importância da prática do exercício físico e encontrei a resposta. A atividade física melhora as condições e a resistência física do nosso corpo. A prática de atividades físicas melhora a qualidade do sono, o desempenho cognitivo, reduz o estresse e aumenta a sensação de bem-estar. Cheguei a uma conclusão que nos dias de hoje, principalmente por causa da atual circunstância que enfrentamos, muitas pessoas não praticam muitos exercícios físicos, o que traz prejuízo para a nossa saúde. Então você pode levar os exercícios como um meio de distração, por exemplo, uma caminhada, pedalada, alongamentos, entre outros. Os exercícios trazem vários benefícios, nos ajudam no desempenho do dia a dia, ajudam a controlar a ansiedade e a depressão, bastante presentes nas pessoas nos dias atuais. Além de diminuir o estresse, melhoram o condicionamento físico, mantêm a pele saudável e ajudam a controlar o peso corporal. Às vezes achamos que para fazer exercícios é preciso academia, mas não funciona desse jeito, pois temos praças com aparelhos de alongamento ou até mesmo em casa. Nesse tempo de pandemia, você pode praticar yoga com sua família ou pedalar com bicicletas, como já falei, ou caminhadas. Minha mãe comprou um aparelho para simular uma caminhada. 15 minutos lá é o mesmo que uma boa caminhada real. Achei muito bom, pois assim podemos ficar em casa e se exercitar conversando e tomando um café. Uma vida saudável deve estar baseada no bem-estar físico, social e mental. E o equilíbrio dessas três coisas deve estar associado à boa qualidade de sono, alimentação adequada e à prática de exercícios físicos. Temos que preservar nossa saúde e podemos começar com um exercício básico. Isso já é o começo para a melhora de vida.
Sei que fui breve, mas passei o que queria passar. Obrigado, até a próxima oportunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Hermann Raman, que dispõe de 5 minutos. Mesa diretora, coordenação do projeto, a excelentíssima presidente Laura, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham, uma boa tarde. Hoje vim abordar um assunto muito importante, que é a depressão, e com isso vou tentar explicar ao máximo sobre o que se trata. O número de suicídio no Brasil chama atenção para os efeitos da depressão na vida das pessoas, doença que por muitas vezes é negligenciada. A depressão muitas vezes pode ser vista pelos olhos de algumas pessoas como preguiça, falta de que fazer e querer chamar atenção. Todos nós sabemos o quão importante e séria é a depressão. Quantas pessoas sofrem com isso e tantas pessoas que já tiraram sua vida por conta disso. 2 exemplos disso que eu tenho é meu tio, irmão da minha mãe, que acabou tirando sua vida em 2016, e minha professora. Ela deu aula em 2017 para eu e meus colegas. Mês passado, no dia da Páscoa, recebemos uma notícia bem triste, onde descobrimos que ela tinha depressão e acabou se suicidando por conta disso. Depressão é algo sério, sim, e as pessoas que sofrem com isso não brincam quando dizem estar mal. Ouvir o que a pessoa tem a dizer é uma das melhores formas de ajudá-la. Olhe nos olhos, preste atenção e leve em consideração o que está dizendo. Não desmereça a sua condição. Exerça empatia e ofereça o seu suporte e acolhimento, sem julgamentos. Estimule a pessoa a procurar ajuda profissional. Muitas vezes a pessoa não quer. Deve-se ser resiliente e continuar sugerindo a consulta com um médico. Assim, são algumas formas de ajudar a pessoa que sofre com isso. Também tem a depressão em adolescente. Algumas características clínicas da depressão na adolescência são tristeza, irritabilidade constante, falha de memória, falta de autoestima e sentimento de inutilidade. Essas características podem ajudar os pais, professores e amigos próximos a identificar esse problema. Com isso, quero dizer que estamos falando de algo muito sério. Ano passado, a OMS já havia apontado o Brasil como o país mais deprimido da América Latina, com 5,8% da população padecendo da doença, frente aos 4,4% nos demais países do continente. Pensem sobre a respeito e se ver alguém que sofre com isso, vamos sempre tentar ajudar. Muito obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Isabelle Thaires Berkenbrock, da Escola Acesso, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento nossa presidente mirim, Laura Leite da Silva, as demais que compõem a mesa diretora, meus amigos vereadores mirins aqui presentes, nosso ex-prefeito que estava aqui presente, Dalto Reis, vereador Adriano Pereira, público aqui presente e a quem nos assiste pela TVL. Boa tarde. Vim falar hoje sobre imigração e refugiados no Brasil. De acordo com Adam Smith, o que gera a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Todavia, não são todos que usufruem dessa oportunidade, de modo que os imigrantes e refugiados brasileiros sofrem com a falta de emprego e com a xenofobia presente no Brasil. O Brasil é o 3º maior país que atrai imigrantes, de acordo com a Pamela Moraes, assessora do site Politize. Porém, a recepção dos brasileiros
acontece de maneira inesperada, pois, por haver o preconceito desses no país, os imigrantes haitianos, bolivianos e venezuelanos e outros são recebidos com exclusão social e empresarial, de modo que dificulta a obtenção de melhores condições de vida por parte desses que deslocam para o Brasil. Uma pesquisa feita pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados mostra que 20% dos refugiados no Brasil vêm procurando trabalho, mas sem sucesso. Contudo, trata-se de 12% da população economicamente ativa, uma vez que a busca por um emprego é urgente para que o sustento ocorra de forma digna aos imigrantes que sofrem discriminação social. Diante disso, medidas devem ser tomadas. Como diz a filósofa Helen Keller, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Com o propósito de melhorar a condição de vida dos imigrantes, o Ministério Público, juntamente com psicólogos e ONGs, podem propor palestras em empresas, a fim de quebrar preconceitos, fazendo com que esses consigam melhores oportunidades de emprego, junto com o governo, que pode proporcionar cursos profissionalizantes, gerando assim melhor condição de vida. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima Laura Leite da Silva, presidente da Câmara Mirim de Blumenau, boa tarde. Em nome de quem cumprimenta todos aqui presentes e a quem nos acompanha nas demais redes sociais e TV. Em 2020, a população brasileira, em conjunto com outros países, foi submetida à quarentena, conhecida também como lockdown. Essa estratégia foi adotada com o princípio de reduzir os casos de coronavírus e, assim, buscar achatar a curva de infectados e óbitos, acalmando o fluxo de pacientes em hospitais e evitando que o sistema de saúde entre em colapso. Passamos por isso tendo que ficar em casa durante muitos dias, impossibilitados de realizar atividades corriqueiras. As consequências podem ser vistas de longe. Há quem diga que o lockdown salvou uma grande quantidade de vidas, mas certamente existe outro lado para interpretarmos. Na Europa, estima-se que essa medida rigorosa tem evitado mais de 3 milhões de mortes. Entretanto, sua implementação no Peru não impediu que o país ocupasse o 3º lugar no mundo em números de mortes por habitantes pela Covid-19. Em uma entrevista, o emissário da OMS, Organização Mundial da Saúde, aponta os prejuízos instigados pela extrema medida, alertando que ela sobressai ainda mais a desigualdade, colocando em risco também a economia. Numerosas reclamações de estabelecimentos comerciais e da população economicamente ativa foram realizadas. Contanto, há também uma parcela da população que apoia tais providências. É necessário concluir que, somando o lockdown, houve também o distanciamento voluntário, que a comunidade exerceu com medo de contrair o vírus. Muitas pesquisas acerca desse tema tentam averiguar a sua taxa de prevenção, mas ainda assim temos muitas teorias controversas. Um relatório da FMI, Fundo Monetário Internacional, sugere que o confinamento terá consequências negativas a curto prazo, porém que abrirá caminhos para uma recuperação mais rápida. Nós, aqui de Blumenau, não sofremos mais desse confinamento, mas vale ressaltar o cuidado que devemos ter em relação à nossa saúde. As medidas de prevenção continuam a ser cobradas para que, enfim, tenhamos a convicção de que o lockdown não acontecerá mais uma vez. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente da mesa diretora, Laura Leite, em seu nome os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e outros meios digitais, a todos uma boa tarde. Estamos passando por uma pandemia mundial, onde nossa rotina mudou drasticamente.
Passamos a ter que usar máscaras, manter distanciamento social, usar frequentemente álcool em gel e etc. E chegamos ao ponto de ver pacientes em filas de espera por um leito de UTI. Mas a vacina chegou e começou a vacinação. Mas percebi que muitas pessoas estão arredias com a vacina ou até mesmo não querem tomá-la. Mas veja bem, a vacina do Covid não te imunizará completamente, isso é fato. Após tomar a vacina, você continuará com os seus cuidados diários, como usar máscara, usar distanciamento social e usar álcool em gel. E evitar sair de casa, claro. Lembrando que a vacina tem 2 doses. Vejo que muitas pessoas vão tomar a primeira dose, mas não voltam para tomar a segunda, pois já acham que estão imunes à doença. Você deve tomar as 2 doses corretamente para que a vacina funcione. O Covid-19 tem 3 estágios. A primeira fase do Covid é considerada leve, com corrimentos no nariz, como se fosse uma gripe normal. Mas a partir daí a pessoa já está infectada e se seu sistema imune não for rápido o suficiente, a enfermidade se espalhará pelo corpo todo. A segunda é considerada moderada e começa com manifestações pulmonares. Já a terceira é considerada um estágio grave da doença, onde seu sistema imunológico não consegue mais se defender sozinho e causa uma infecção generalizada, que pode provocar falência dos órgãos e parada respiratória. Essas informações foram pegas do site www.cuidadodosmil.com.br. Como já havia dito anteriormente, a vacina não te imunizará completamente, mas faz com que, caso você contraia a doença, não chegue ao terceiro estágio, onde já está com uma situação deplorável. Quero conscientizar toda a população a tomar a vacina, pois será muito importante para a nossa cidade e para o mundo, pois irá reduzir o número de pessoas com sintomas, reduzirá o número de internações e diminuirá o número de óbitos. E quem sabe mais para frente, não reduzirá a circulação do vírus. A vacinação aqui em Blumenau está ocorrendo no setor 1 da Vila Germânica e você deve chegar com 15 minutos de antecedência do horário agendado. Aproveitando a oportunidade, queria parabenizar os serviços de saúde que atuam na Vila Germânica, na área de vacinação, pela organização e atendimento ao público. Parabéns a todos. Perdão, peguei a fala no final. Vereadora, é um tema muito importante, realmente. Parabéns por trazer esse tema. E também de aproveitar para elogiar o vereador Bruno Cunha, que fez uma proposição muito interessante de estabelecer uma multa para as pessoas que faltam no agendamento da vacina. Realmente é uma iniciativa muito boa e também realmente faz totalmente sentido, é isso mesmo que a vereadora falou, e manter esse distanciamento social, esses protocolos de segurança e especialmente cuidar de todo mundo, né? Tá bem, muito obrigado. Obrigada. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 14 de maio de 2021, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, uma boa tarde.